Naquela madrugada gelada, no limite das minhas forças e sem esperança, eu estava pronto para desistir de tudo. Foi quando ouvi o seu miado fraco. O cinza não viu um homem falido, ele viu alguém que precisava dele. Cuidar desse pequeno ser me deu a única razão que eu ainda tinha para acordar todos os dias. Ele me resgatou da escuridão profunda quando o mundo inteiro me abandonou. Hoje, olho para ele e choro de gratidão, porque sei, eu não estaria aqui se esse milagre não tivesse me escolhido. Era quinta-feira, 3 da manhã, e Marcelo estava sentado no chão frio do que sobrou do seu apartamento, olhando para as paredes vazias, sem móveis, sem luz, sem ninguém para ligar. Ele havia perdido tudo. O negócio que construiu durante 15 anos faliu. A esposa partiu. Os amigos sumiram quando o dinheiro acabou. E agora, naquela madrugada gelada de junho, Marcelo segurava nas mãos a última coisa que restava, um frasco vazio de remédios para ansiedade e uma pergunta terrível ecoando na mente: vale a pena continuar? Foi exatamente nesse momento que ele ouviu um miado, fraco, insistente, vindo da janela. Marcelo não sabia ainda, mas aquele som iria salvar sua vida. 6 meses antes, Marcelo era um homem diferente. Dono de uma pequena gráfica no centro da cidade, ele acordava às 5 da manhã todos os dias, com propósito. Tinha orgulho do que construiu. Empregava 12 pessoas, pagava as contas em dia, tinha planos. Mas a crise chegou como um tufão silencioso. Primeiro, os clientes pararam de pagar. Depois, os fornecedores cortaram o crédito. As dívidas se acumularam como tijolos sobre o peito. Ele tentou empréstimos, vendeu o carro, hipotecou a casa. Não foi suficiente. A gráfica fechou em fevereiro. A casa foi para leilão em março. E quando Marcelo mais precisou de apoio, ele descobriu uma verdade cruel. Quando você cai, a maioria das pessoas simplesmente desaparece. A esposa, Marina, disse que não podia mais, que precisava pensar nos filhos dela de outro casamento. Ela fez as malas numa tarde de chuva e nem olhou para trás. Os amigos pararam de atender. As mensagens ficaram no vácuo. Ele se tornou invisível. Em maio, Marcelo conseguiu alugar um pequeno apartamento na periferia, um quarto e sala, sem móveis. Dormia num colchão velho que encontrou no lixo. Comia macarrão instantâneo uma vez por dia. E passava as noites em claro, afogado em pensamentos que machucavam mais que qualquer dívida. Ele estava desaparecendo, por dentro primeiro. E a cada dia que passava, ficava mais difícil lembrar por que deveria acordar de novo. E foi numa dessas noites vazias que tudo mudou. 3 da manhã, quinta-feira, Marcelo sentado no chão, e aquele miado. Ele se arrastou até a janela do quarto, abriu devagar, esperando ver, talvez um gato passando na rua, mas não. O gato estava ali, na beirada da janela, pequeno, cinza, com manchas brancas irregulares, magro demais, os olhos verdes fixos em Marcelo. Eles se olharam por longos segundos e Marcelo sentiu algo que não sentia há meses: curiosidade. "O que você quer?" ele sussurrou. O gato miou de novo e entrou, sem pedir licença, sem hesitar, simplesmente entrou. Marcelo não tinha comida para dar, não tinha nada, mas o gato não pareceu se importar. Ele caminhou pelo apartamento vazio, cheirando os cantos como se estivesse inspecionando o lugar, e então simplesmente se enrolou no colchão e dormiu. Marcelo ficou ali, parado, olhando para aquele bichinho dormindo, e pela primeira vez em meses, ele sorriu. Um sorriso pequeno, fraco, mas real. Na manhã seguinte, o gato ainda estava lá.
Marcelo saiu para procurar bicos, qualquer trabalho que pagasse alguns trocados, e quando voltou à noite, esperava que o gato tivesse ido embora, mas não. Lá estava ele, sentado na janela, como se estivesse esperando. Nos dias seguintes, Marcelo começou a comprar ração, barata, de mercadinho. Ele dividia o pouco dinheiro que conseguia entre macarrão para ele e ração para... Bem, ele ainda nem sabia o nome do gato. Cinza, ele decidiu. Simples, direto, como tudo na vida dele havia se tornado. Mas algo começou a mudar, sutil, quase imperceptível. Marcelo percebia que acordava mais cedo, não porque tinha algo importante para fazer, mas porque Cinza miava pedindo comida. E de alguma forma, ter que acordar por alguém importava. Ele começou a limpar o apartamento. Não havia muito a limpar, mas ele varria o chão, organizava as poucas roupas que tinha, porque Cinza merecia um lugar minimamente decente. E à noite, quando a solidão apertava, como sempre apertou, Cinza pulava no colchão e se enroscava contra o peito de Marcelo. E o ronronar daquele bichinho era a única coisa que acalmava o turbilhão da mente dele. Pela primeira vez em meses, Marcelo não estava completamente sozinho. Mas a vida não facilita. Não para quem já caiu tanto. Júlio chegou com uma carta de despejo. O senhorio queria o aluguel atrasado ou Marcelo teria que sair. Ele não tinha o dinheiro. Tinha conseguido apenas alguns bicos esporádicos, limpar quintais, carregar caixas, mas não era suficiente. Marcelo sentou no chão, segurando a carta, e sentiu o desespero voltar. Aquela onda negra que ele conhecia bem. A voz na cabeça dizendo: "Você não vai conseguir. É tarde demais. Você perdeu." E então Cinza pulou no colo dele. Simplesmente ficou ali, ronronando, os olhos verdes fixos no rosto de Marcelo. "Eu não posso desistir, não é?" Marcelo sussurrou, acariciando-o pelo cinza. "Se eu cair de vez, quem vai cuidar de você?" E foi essa pergunta, essa responsabilidade minúscula, que o fez levantar de novo. No dia seguinte, Marcelo imprimiu currículos numa lan house, voltou a bater em portas, humilhou-se pedindo antigas contas de clientes que o deviam. Aceitou trabalhar de ajudante de pedreiro por diárias miseráveis, porque agora ele tinha um motivo. Pequeno, peludo, cinza, mas era um motivo. E então, em agosto, aconteceu algo inesperado. Marcelo estava voltando de mais um dia exaustivo de trabalho. Carregou sacos de cimento o dia inteiro sob o sol escaldante. O corpo doía, a mente estava entorpecida de cansaço. Quando abriu a porta do apartamento, Cinza não veio recebê-lo. Estranho. "Cinza?" ele chamou. Nada. Marcelo percorreu o apartamento pequeno em segundos. Olhou debaixo do colchão, atrás da geladeira velha, no banheiro. Nada. A janela estava aberta. Ele sempre deixava aberta para o gato entrar e sair, mas desta vez Cinza não estava lá. O coração de Marcelo apertou, um aperto físico, doloroso. Aquele gato, aquele maldito gato, era a única coisa que ainda o mantinha de pé. Ele desceu correndo, saiu para a rua chamando: "Cinza! Cinza!" Vasculhou os becos, os terrenos baldios, perguntou para vizinhos que mal conhecia. Ninguém viu. A noite caiu e Marcelo voltou para o apartamento vazio. E ali, sentado no chão frio de novo, ele desmoronou. Chorou. Pela primeira vez desde que tudo desmoronou, ele realmente chorou. Não só por Cinza, mas por tudo. Pela gráfica, pela esposa, pelos amigos, por toda a vida que ele perdeu e nunca conseguiria recuperar. Ele dormiu no chão naquela noite, sem forças para nada. E quando acordou, ao amanhecer, sentiu um peso sobre o peito. Abriu os olhos devagar. E lá estava Cinza, deitado sobre seu coração, ronronando. Marcelo segurou o gato contra ele e chorou de novo,
mas desta vez era diferente, era alívio. No mesmo dia, ainda abalado, Marcelo recebeu uma ligação, um número desconhecido. Ele quase não atendeu, mas atendeu. Era Júlio, um antigo cliente da gráfica, um dos poucos que sempre foi decente com Marcelo. Marcelo, ouvi o que aconteceu. Sinto muito, cara, mas tenho uma proposta. Estou abrindo uma nova empresa, logística, e preciso de alguém que eu confie para gerenciar operações. Pensei em você. Marcelo ficou em silêncio, não sabia o que dizer. Depois de meses ouvindo não, desculpa, não posso ajudar, ouvir um sim parecia irreal. Eu não sei se consigo, Júlio. Eu tô quebrado. Eu sei, Júlio respondeu, mas você sempre foi o cara mais determinado que conheci, e eu acredito em você. Então, você topa? Marcelo olhou para a cinza. O gato tinha voltado, contra todas as probabilidades, e agora uma segunda chance batia na porta. Eu topo. Hoje, 2 anos depois daquela noite, Marcelo vive numa casa pequena, mas confortável. Tem um emprego estável, conseguiu renegociar suas dívidas, não é rico, não voltou a ter a gráfica, mas está vivo, de verdade. E Cinza? Cinza está ao lado dele agora, mais gordinho, mais preguiçoso, dorme no sofá, no sol da tarde, como se sempre soubesse que aquele lugar seria o lar dele. Marcelo diz que não sabe se foi coincidência, se foi sorte ou se foi algo maior. Mas ele sabe uma coisa. Naquela noite de junho, quando estava prestes a desistir de tudo, um gato cinza escolheu morar com ele. E essa escolha salvou 2 seres ao mesmo tempo. Porque é isso que os gatos que guiam fazem. Eles não chegam por acaso. Eles chegam quando mais precisamos. Quando achamos que não há mais nada. Quando estamos no fundo do poço, olhando para cima e vendo apenas escuridão. Eles aparecem. Pequenos, frágeis, às vezes machucados, mas com uma força, uma teimosia que nos obriga a continuar. Porque quando você cuida de alguém, mesmo que seja de um bichinho de rua, você se lembra de que ainda tem valor, que ainda pode fazer diferença, que ainda há razão para acordar amanhã. Marcelo aprendeu isso da forma mais dolorosa, mas também da mais linda. Ele perdeu tudo, mas um gato o escolheu. E nessa escolha, ele encontrou não apenas companhia, ele encontrou propósito, encontrou força, encontrou a si mesmo de novo. E se você está passando por algo parecido agora, se está sentindo que perdeu tudo, que não há saída, que ninguém se importa, lembre-se, às vezes a salvação vem na forma mais inesperada. Às vezes ela tem 4 patas, bigodes e um ronronar que acalma tempestades inteiras dentro de você. Não desista, porque o seu cinza pode estar a caminho. Se essa história tocou você, se você acredita no poder transformador dos gatos, se inscreva no canal Gatos que Guiam. Toda semana trazemos histórias reais de como esses animais extraordinários mudam vidas. E se você tem uma história para compartilhar, deixe nos comentários, queremos ouvi-la. Até a próxima jornada. E lembre-se, você não está sozinho. Os gatos sabem disso.